Olá, cabeleireiro por excelência. No nosso vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre teste de mecha e por que muitas vezes ele dá errado. Eu sou o Nando Cavalcante, cabeleireiro há 18 anos, especialista em loiros e lisos e ajudo nas redes sociais a profissionais dobrarem o seu faturamento com tratamentos capilares. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse com seu amigo profissional e ativasse o sininho de notificações, para que você fique por dentro de tudo que será abordado aqui no nosso canal. Mas e aí? Me fala um pouco. O seu teste de mecha condiz sempre com a realidade? E se não, por que isso acontece? Hoje esse é o nosso tema e a gente vai aprofundar um pouquinho mais no conhecimento. Antes de fazer mechas, hoje nós já sabemos, nós já temos conhecimento que nós temos muitas barreiras, seja de substâncias que a gente vai encontrar na piscina, sejam em substâncias encontradas em produtos cosméticos. Mas hoje a gente vai detalhar todos esses pontos específicos para que a gente consiga entender exatamente o que acontece. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer um teste de mecha. Qual é a importância do teste de mecha? Ele vai nos dizer em quanto tempo eu vou conseguir alcançar o fundo de clareamento desejado para entregar o desejo da cliente. Mas antes de fazer o teste de mecha, nós precisamos entender todo o histórico químico desse cabelo, desde a linha Home Care, né, o shampoo e condicionador que ela usa em casa, como todos os processos, se ela tem uma boa alimentação, porque isso pode interferir na qualidade da fibra. Então, entendidos esses detalhes, nós também precisamos entender que hoje 95% das clientes que nós recebemos no salão, elas já têm outros procedimentos químicos. E tudo isso altera a estrutura. Por isso a importância do nosso teste de mechas. Mas por que muitas vezes ele dá certo e outras vezes ele não condiz com a realidade? Primeiramente, antes de proceder a um processo de mechas, nós temos que tratar esse cabelo para que a gente consiga alcançar um clareamento satisfatório sem alterar muito a estrutura dessa fibra. Isso mesmo, sem alterar muito, porque a descoloração é um dos processos mais invasivos para a fibra que a gente vai encontrar. Só que nós temos que entender que eu posso fazer esse processo com danos mais sutis. E para isso, há necessidade dos tratamentos anteriores ao procedimento químico em questão. Independente da situação, descolorações, alisamentos e etc. Mas como hoje o nosso foco é descoloração, e é por isso que nós estamos falando em teste de mecha, é que nós precisamos entender como é que o descolorante age nessa fibra. Vamos lá. O que é que você precisa entender na hora de fazer uma descoloração? Antes de qualquer coisa, eu preciso tratar essa fibra para que nós consigamos ter uma descoloração menos invasiva possível. E é nessa hora que eu também preciso elaborar qual será a engenharia de mecha que eu quero entregar para essa cliente. Seja esse procedimento feito na manta isotérmica, no papel alumínio ou na touca. Independente de como você vai proceder com o cabelo, você precisa fazer essa engenharia. E por que isso é importante? Para que você consiga entregar um trabalho uniforme. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que eu preciso, por conta do desejo da cliente, entregar um cabelo esfumado naturalmente, sem coloração, né? Nós precisamos fazer isso com um processo de eriçado, ou com arpeamento, ou penteando esse cabelo para que os fios mais curtos eles caiam. Essa é uma técnica para te entregar o esfumado. Só que eu quero, numa outra cliente, fazer um trabalho
em mechinhas fininhas, seja na touca ou no papel alumínio. Isso é irrelevante. Mas nós precisamos levar em consideração que o resultado que eu estou buscando precisa ser reproduzido também no teste de mecha. Imagina que a cliente quer um cabelo todo em mechinhas muito fininhas, marcadinhas. Aí eu entro lá com um teste de mechas em página, que vai ser aquela mechinha fininha, inteira, em transparência. Aí eu faço todo o procedimento do cabelo. No final, nós vamos ter um cabelo todo uniforme com uma linha reta descolorida no ponto que você colocou. Esse é um dos pontos que precisam ser levados em consideração. A engenharia da mecha para que esse procedimento aconteça de forma polida. Mas, Nando, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um cabelo que no teste de mecha ele abriu na cor uniforme, ele me entregou um resultado com saúde após 1 hora de descoloração. Ok, tudo bem, até aí, beleza. Mas leve em consideração que você vai fazer um procedimento e a engenharia de mecha que você determinou executar para entregar o resultado da cliente, você vai levar em média 3 horas montando aquela cabeça. Só que esse cabelo te falou, eu tenho saúde para ficar saudável por 1 hora. Se você quer terminar de montar esse cabelo completamente, é interessante que o seu teste de mecha leve o tempo que você leva para montar aquela técnica na sua cliente, ou que você saiba que se ficou bom em 1 hora, 1 hora e 20, então com 1 hora e 20 você já precisa começar a remover os papéis alumínios que você colocou nessa fibra. Porque o descolorante ele vai invadir essa fibra, né? Uma forma mais fácil de vocês entenderem. Vai acontecer uma invasão pelo pó descolorante e ele vai entrar lá para buscar o pigmento. Só que nesse processo, no mecanismo de ação do pó descolorante, a gente consegue uma degradação muito grande dessa fibra, porque esse processo ele produz soda cáustica. É isso mesmo, gente. A gente tem soda cáustica na formação da reação do pó descolorante. É por isso que depois de 1 hora a gente começa a ter um processo degradativo muito alto, mas os persulfatos já, na sua maioria, já reagiram. Então o descoloramento fica muito lento, mas a agressão continua no mesmo patamar. E isso a gente tem que levar em conta. Então é por isso a importância. Por exemplo, vou fazer um procedimento de queratina que eu costumo fazer aqui no meu salão, né? A gente lava o cabelo com um shampoo quelante, que está super em alta, muito falado por marcas e profissionais. Só que tem alguns detalhes, gente, que precisam ser esclarecidos em relação àquela ação. Para envolver, porque quelar quer dizer abraçar. Eu tenho aqui um íon metálico e ele vai ser abraçado por esses elementos que contém dentro dessa substância quelante, seja ela shampoo, máscara ou etc. Porém, tem um detalhe que não é dito e muitas vezes eu vi sendo vendido de forma errônea por algumas empresas, que está relacionado ao pH desse produto, que para quelar metais que geralmente nos atrapalham muito, como o ferro, como o cobre, que são metais divalentes, eu preciso estar com pH por volta de 8. E eu já vi marcas vendendo linhas quelantes com pH por volta de 5. Então, infelizmente, essa quelação não vai acontecer. Pode quelar cálcio em pHs mais baixos, que também nos atrapalha muito, mas para o ferro e para o cobre, que é o que a gente encontra dentro da piscina, que dá aquele tom azul bonito na piscina, e quem também dá o tom verde nos cabelos,
ele precisa de estar com pH 8. Então, fazendo aquela ação, né, dos íons metálicos que estão ali, eu vou entrar com o quê? Com aminoácidos. E aonde é que eu posso encontrar esses aminoácidos? Dentro de uma queratina de boa qualidade. A queratina de boa qualidade, digamos que ela é um suco de aminoácidos. Depois que isso entra na fibra, ele vai enganar o pó descolorante. Porque, em vez de ele degradar, né, a soda cáustica, no caso, que é formada dessa reação, em vez de ela degradar os aminoácidos da estrutura da queratina do cabelo, eles vão começar pelos agentes externos que a gente colocou, fazendo com que a gente consiga manter um controle na hora de gerar esse dano para essa fibra. Então, é nessa hora que é muito importante a gente entender não só do tratamento, mas de pH e de como que ele funciona. Porque, levado em consideração isso, você consegue entregar um processo polido, né? Um processo com o cabelo saudável, com o cabelo íntegro, com brilho, que essa é uma das grandes dificuldades do salão. Então, quando acontece de fazer um teste de mecha por 60 minutos e eu vou deixar aquele descolorante por 30 minutos, isso vai gerar rompimento, isso vai gerar degradação e desnaturação dessa fibra, não só na parte da cutícula, como também nos danos estruturais dessa fibra. Porque do mesmo jeito que ele vai lá, ataca a tirosina, que é onde está localizada a melanina dessa fibra, ao mesmo tempo ele começa a corroer outros aminoácidos que ajudam a manter aquela estrutura segura. Por exemplo, a dupla ligação de enxofre, ela também é atacada. Você que já faz descoloração, já pode ter observado isso muito quando você trabalha em cabelos cacheados, que a gente consegue gerar uma desestruturação desse cacho, que já tem deficiência lipídica, ou seja, ele não tem a camada de gordura. E por que isso acontece? Porque eu não consigo distribuir de maneira uniforme a oleosidade produzida no couro cabeludo por toda a extensão dessa fibra. Por conta das voltas que esse cacho dá, eu não consigo uma distribuição uniforme. Então já é característica de 95% do cabelo cacheado essa deficiência lipídica. Preciso entender dessa estrutura, preciso entender o que eu preciso devolver para ter integridade nessa fibra. Então, se eu fiz um teste de mechas com cabelo com OX de 30 volumes por 1 hora, isso não está me afirmando que ele vai aguentar por 3 horas um descolorante de 40 volumes, por exemplo. Então, leve em consideração a engenharia de mecha que você quer entregar para cliente, o tempo que você vai levar para que você execute toda essa montagem, porque mesmo que esse cabelo tenha uma estrutura para ter passado num teste de mecha por 1 hora e ainda assim aguentar ficar no descolorante por 3 horas, você vai estar removendo muitas vezes mais pigmento do que o que você gostaria de tirar, que é o caso dos morenos iluminados. Ou mesmo quando você quer entregar um resultado dourado e alcançou um fundo 10, você vai precisar repigmentar essa fibra. Então é muito importante que, com esse conhecimento, você direcione o teste de mecha segundo o que você vai realizar. Vai ser de mecha? As mechas ficam pontinhos distribuídos por toda essa cabeça, então faz o teu teste de mecha costuradinho, né? Você vai pegar a mechinha lá, vem com um pentinho e vai pegando alguns pontos para que dê um efeito no teste igual ao que você vai realizar dentro da touca. Se você quer um cabelo todo dividido na diagonal em slices, aproveita esse design que você projetou para essa engenharia e faz o teste de mecha referente ao mesmo. Assim, você não só vai conseguir entregar um conteúdo uniforme, né, nesse resultado de mecha, como você também vai evitar
que tenham mechas em lugares indesejados. Então, é isso que acontece quando você faz um teste de mecha, numa mecha super fina, na hora da montagem do procedimento, você faz em mechas muito grossas. Isso não vai me dar a mesma abertura. O tempo pode gerar um dano maior do que o que foi gerado no teste de mecha. Um cabelo sem estrutura também vai te entregar um resultado aquém do que você estava buscando, trazendo insatisfação não só para você, quanto também para a cliente. E a gente tem que lembrar que a rede social hoje é muito importante na hora de você entregar resultados, porque é isso que vende. Só que o boca a boca também é muito importante, a indicação da sua cliente para trazer as amigas, para trazer os familiares. Isso é muito importante. Mas antes de mais nada, eu preciso entender como essa fibra está antes e como ela estará depois do processo de mechas. Entendendo o que foi feito e como agir no cabelo, eu consigo, além da queratina para driblar o efeito do pó descolorante, também anteriormente devolver o que esse cabelo perdeu, para que, por exemplo, você não precise reprovar um cabelo num teste de mechas. Tudo é a preparação e entender que eu preciso respeitar o teste de mecha. Porque se você fez um teste de mecha com OX de 10 volumes e vai fazer um procedimento com OX de 40, você não vai conseguir o mesmo resultado, porque são forças diferentes, são tempos diferentes. Se o teste de mecha é importante, ele precisa ser respeitado para que esse seu resultado seja satisfatório num contexto geral. Então, agora você já sabe identificar e entender como é que o pó descolorante age, por que ele gera essa degradação. Formando essa soda cáustica, eu entendo que isso precisa ser estacionado. Eu preciso respeitar o teste de mecha para que ele seja nosso aliado. Se eu faço um teste de 1 hora, não quer dizer que ele vai aguentar mais do que isso. Em 1 hora ele está bom, mas em 1h20 pode ser que ele não esteja. Respeita isso, gente. Entende que tratar esse cabelo no pré vai fazer com que você consiga entregar um cabelo saudável. Por que esse cabelo vai ficar mais saudável do que se eu deixar, por exemplo, para tratar lá no final? Porque se eu entro com um pó descolorante num cabelo sem nenhum tratamento prévio, eu vou conseguir, provavelmente, gerar danos muito maiores para essa fibra. E a gente sabe que a fibra do cabelo, ela é uma estrutura que está lá montada, bem bonitinha, com seus 19 aminoácidos. E à medida que eu vou degradando essa fibra, o processo de reconstrução, gente, não é uma reconstrução de verdade. Nós estamos fazendo uma adição de aminoácidos, de gorduras, mas isso acontece de forma... como é que eu posso dizer para vocês? Isso acontece de uma forma artificial. Não vai ter a mesma ligação daquela estrutura que se formou desde lá, a papila dérmica, e foi se construindo ao longo de todo esse processo. Depois que ela passa da epiderme, a gente vê aquele fio que vai se desenvolvendo, e a gente tem que levar em consideração também os danos e a agressão, não só de produtos químicos, nem de tração mecânica, como é o caso de secadores e chapinhas, como a fotodegradação, porque o sol vai gerar desgaste, o ato de pentear, o atrito do pente ao longo de escovações e escovações também nos traz um atrito. Também não posso entender que o fio que está ali a 5, 10 centímetros da raiz é exatamente igual ao fio lá na ponta, com 50, 60 centímetros de crescimento, que demanda aí por volta de 3, 4 anos de crescimento, 4 anos de danos externos do sol, do cloro, do mar, do sal, da academia, da tração,
dos procedimentos químicos. Eu tenho que entender esse fio de forma diferenciada. O mesmo fio da mesma cabeça, é isso mesmo. A raiz vai te dar uma resposta, às vezes o meio te dá uma outra resposta, e a ponta gera uma degradação. Com a mesma força, com o mesmo tempo, aquele fio está ali íntegro na raiz, íntegro na ponta, mas ele consegue fragilizar na pontinha. E isso faz com que gere uma perda. Por exemplo, quando você quer entregar uma explosão de loiro na ponta, isso pode comprometer o teu resultado. Então trata esse cabelo antes, faz com que você consiga integridade, que a satisfação do teu cliente é um resultado que vai te refletir mais clientes. Pensa no teste de mecha, mas não é só aplicar o descolorante, deixar lá, se ele ficar loiro, tá bom, tá. Isso é importante, sim, mas eu preciso entender em quanto tempo ele me trouxe o fundo de clareamento que eu estou buscando. Foi 50 minutos? Pronto, parou 50 minutos. Mas na montagem eu preciso respeitar também esse tempo. Eu preciso respeitar o design de mecha, eu preciso respeitar a técnica que eu escolhi. Eu vou fazer costurado, eu vou fazer paginado, eu vou fazer slices, eu vou fazer na touca, eu vou fazer em páginas com esfumado de raiz. Eu quero um esfumado que passe do meio, mas para a ponta eu quero aquela explosão de loiro. Ou eu quero só aquela pontinha, então eu vou optar ou por eriçado, ou por páginas, ou por fatias, né, como é o slice. Você vai separar a mecha, tira uma sim, outra não, deixando mechas mais largas. Gera mentalmente o efeito que você está buscando, para que você consiga, dessa forma, montar essa cabeça, respeitando sempre, gente, torno a repetir, respeitando sempre o teste de mechas. É isso que é o mais importante. Mechas é um trabalho lindo que consegue te entregar resultados fantásticos. Pode ser feito sim em cabelos com alisamento, desde que eu entenda como é que o alisamento em questão que está lá no cabelo agiu com essa fibra, a integridade dela. Porque muita gente afirma, não posso ser loira e lisa, mas posso sim ser loira e lisa, desde que esse cabelo passe por tratamento. Quando eu falo de tratamento, eu não estou falando automaticamente, gente, de cronograma capilar, que é um outro boom do nosso mercado. Mas eu estou querendo dizer que cronograma é meio batido, e é por isso que nós não vendemos tratamento hoje dentro do salão. E associado ao procedimento químico, é lógico que eu preciso tratar essa fibra. Muitas vezes para a cliente funciona o tratamento que ela compra na internet, que ela compra nas cosméticas, né, nas lojas de cosmético. E muitas vezes não. Por que isso acontece? Porque ela não entende o que foi que o cabelo perdeu. Mas infelizmente eu tenho observado que com os colegas profissionais tem acontecido a mesma coisa. Muita gente focado nas progressivas. Aí muita gente afirma, loiro não pode ser liso, liso não pode ser loiro. E eu cheguei no mercado fazendo isso em cabelos quando a gente ainda texturizava essa fibra, né? Ou fazia a famosa escova definitiva à base dos tioglicolatos de amônia. Mas por que eu fiz isso? Porque eu fazia entendendo como é que isso acontecia. Eu consegui saber o porquê que o alisamento, por exemplo, consegue... Qual é o dano que ele gera nessa fibra? Consequentemente, eu consigo entender até onde é que eu posso ir respeitando o limite da fibra e respeitando a força do produto que foi passado anteriormente, mas também que pode ser passado posteriormente. Essa é a importância de você entender todos os mecanismos e entender como é que cada tratamento funciona.
Eu tenho determinado aminoácido que me dá resistência nessa fibra. Também precisam entender que essa fibra precisa ser devolvida, mas que os aminoácidos têm ponto isoelétrico. Então é um campo muito grande para a gente trabalhar, desde que nós entendamos e conheçamos exatamente como é que cada química vai funcionar. Então respeita o teste de mecha, respeita o tempo, respeita a técnica, que tem tudo para dar certo. Não precisa ter medo do descolorante. Basta com que você consiga, respeitando todos esses itens que a gente conversou anteriormente, tem tudo para dar certo. Continuando o nosso assunto, o teste de mecha, vou mostrar para vocês aqui, com a minha convidada especial, alguns dos procedimentos que a gente pode fazer com o teste de mecha. Quando eu falo em respeitar o teste de mecha, por exemplo, quando eu venho com linhas horizontais, eu vou ter uma mecha que vai cair em bloco, que é um pouquinho mais pesada. Inclusive, gente, o cabelo da minha modelo também está precisando de tratamento, tá? Depois que eu for fazer o procedimento, quando eu for fazer o procedimento, eu vou tratar esse cabelo. Mas quando eu faço isso, eu vou ter uma mecha que cai mais pesada. Se eu quero um efeito mais suave, eu trabalho com linhas diagonais, ou um pouco mais profunda, ou um pouco menos, enquanto mais profundas, mais suave essa mecha vai cair. Quero um cabelo com explosão de ponta? A minha mão também vai determinar desde onde eu quero esse esfumado. Se eu quero só um esfumado de raiz, não sei se vocês conseguem identificar aí, mas eu vou ter um empilhamento raso, curto, que, lógico que um cabelo de boneca não vai ter um empilhamento de um cabelo natural. Se eu quero uma explosão mais de meia ponta, então meu eriçado já parte do meio. Se eu quero só pontinhas mais claras, eu venho com esse empilhamento. O meu dedo, de onde o meu dedo parte, é que vai determinar aonde é que eu vou ter essa explosão. Entendido isso, eu preciso respeitar somente o tempo. Já desenvolvi qual é a engenharia de mechas que eu quero fazer, já sei quanto tempo o cabelo da minha cliente aguenta, então vou respeitar. Vou fazer um procedimento de touca. Nesse caso eu posso, por exemplo, fazer um teste de mecha numa linha horizontal reta. O que você vai precisar fazer? Não, quero fazer um teste de mecha, vou fazer um cabelo na touca. Então eu venho pegando mechinhas finas, como elas sairiam na touca. Nesse momento eu consigo ver uma diferença. Mechas mais finas. Nando, quero uma mecha slice. Faz o teste de mecha conforme você gostaria do resultado. Vou tirar uma fatia e vou ter o meu teste de mecha. Lembrando que, gente, quando eu quero um resultado mais limpo, o meu teste de mecha não só tem que ter transparência, como o procedimento também precisa que essa transparência seja respeitada. Isso me dá uniformidade na cor e no clareamento. Então vamos lá aos 3 pontos importantes: engenharia de mechas, tratamento prévio e respeitar o tempo de pausa. Respeitado todo esse tempo de pausa, você tem todas as ferramentas na sua mão para conseguir desenvolver um processo de mechas de forma segura, com o cabelo tratado, e lógico que todo esse processo vai ser incutido no valor final do cabelo. Então,
aprende a valorizar o teu trabalho, aprende a direcionar o teu tratamento. Isso é um dos fatores pré-determinantes para que você consiga alcançar resultados extremamente satisfatórios. Espero que tenha ajudado com essas dicas. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que você acha importante, para que a gente consiga distribuir o nosso trabalho e consiga ajudar de forma mais eficaz aos cabeleireiros de todo o nosso país.